Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência e tese do STJ, edição 283. O tema de hoje é Direito à Educação. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida, e deixa também aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira tese de hoje. Tese 1. O artigo 53, inciso 5º da Lei 9394 de 96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que, de outro modo, não teria a universidade condições de verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato. Aqui nós temos uma tese repetitiva ao tema 599 do STJ, tá? Então, basicamente, qual seria aqui o debate? Saber se seria possível exigir que uma universidade realizasse a revalidação de um diploma que foi obtido no exterior de forma automática no Brasil, sem necessidade de adotar qualquer tipo de norma específica que tenha sido emitida por essa universidade para o procedimento de revalidação de diploma. E quais são os fundamentos aqui? O principal é a autonomia universitária. O artigo 207 da Constituição traz a autonomia universitária, assim como o artigo 53, inciso 5º da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trazendo exatamente essa possibilidade das universidades elaborarem, formularem seus estatutos e regimentos em consonância, obviamente, com as regras gerais. E qual seria o argumento para tentar essa revalidação do diploma de forma automática? Seria, gente, a Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe. Essa convenção foi promulgada pelo Brasil em 1977, pelo Decreto 80.419, e do outro lado, a LDB, trazendo essa questão da autonomia universitária e essa possibilidade das universidades estabelecerem esses procedimentos de revalidação. E aí o problema é que o artigo 5º dessa convenção traz que os estados se comprometem a adotar medidas necessárias para tornar efetivo, o quanto antes possível, para o efeito de exercício de profissão, o reconhecimento dos diplomas, títulos ou graus de educação superior emitidos por autoridades competentes de outro estado. Só que veja só, o quanto antes possível, se comprometem a procurar trazer efetividade a isso. Aqui é uma norma programática. Então, não é possível, com base nesse dispositivo, defender que não é possível exigir a revalidação, especialmente porque a previsão legal está lá para ser até mais específico com vocês, no artigo 48, parágrafo 2º da LDB e também no artigo 53, inciso 5º, beleza? Então, como é que ficou a tese? O artigo 53, inciso 5º da Lei 9394 de 96 permite à universidade fixar normas específicas para a disciplina do processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez
que, de outro modo, não teria a universidade condições de verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato. Tese 2. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe foi dada prévia e adequada informação. Aqui é o texto da súmula 595 do STJ. Então, gente, aqui basicamente é aquela situação da pessoa que faz uma faculdade e essa faculdade não informa que, na verdade, aquele curso ainda não é reconhecido pelo MEC. Muitas vezes nem é ainda e nem é depois, né? Não consegue o reconhecimento. Aquele aluno passa ali alguns anos na faculdade, se forma, e quando se forma, infelizmente, não tem um diploma, não consegue exercer a profissão por conta da irresponsabilidade da faculdade, que nem sequer informou isso no momento da contratação. Qual é o efeito disso, gente? Dando moral, tá? Então, há uma responsabilidade objetiva por esse dano que é suportado pelo aluno. Aqui nós temos um defeito do serviço, tá? É um defeito, sobretudo, de informação. E aqui podemos falar na publicidade enganosa por omissão, obviamente. E, no âmbito do direito do consumidor, a responsabilidade é de natureza objetiva. Então, independe da demonstração de culpa. Então, tese 2. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe foi dada prévia e adequada informação. Súmula 599 do STJ. Seguindo em frente, tese 3. O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo, com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Aqui também é um tema repetitivo, é o tema 1094 do STJ. E aqui é aquele caso clássico, por exemplo, da pessoa que é enfermeira e ela quer fazer um concurso que exige o nível de técnico de enfermagem. E aí essa pessoa não consegue assumir o concurso. Por quê? Porque o edital pede técnico de enfermagem. O candidato é técnico de enfermagem? Não, mas é enfermeiro. Então, tem uma formação na mesma área, inclusive de nível superior, não é? E aí, é possível? Ou a interpretação aqui do edital tem que ser puramente literal mesmo, né? Não é possível aceitar esse tipo de situação. Gente, é possível sim, tá? A pessoa que tem um nível superior da mesma área realizar o concurso para nível médio, beleza? Por quê? Porque essa titulação superior, ela satisfaz esse requisito. Aqui a gente tem que afastar a interpretação que seja puramente formalista, até mesmo porque aqui se trata de uma situação bem razoável, né? Isso acaba concretizando também a própria eficiência, amplia a competitividade do certame e melhora a qualidade do serviço público, mas muito cuidado, tá? Aqui não se está autorizando a substituição do diploma superior por área diversa. Então não é aquela situação que a pessoa formada em administração de empresas vai querer concorrer em um concurso para técnico de enfermagem porque tem nível superior. Não, tá? Aqui eu estou falando de um enfermeiro em um concurso de técnico de enfermagem, por exemplo, beleza? Então, tese 3. O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Aqui é o tema 1094 do STJ. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer logo aquele convite bem especial. Se você ainda não é nosso assinante, acessa legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei.
nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, por materiais que são semanalmente atualizados por esses mesmos informativos que eu comento com vocês. Então, vem fazer parte, que com certeza vai ser um grande diferencial nos seus estudos, e o valor é super acessível, especialmente para o que entrega, beleza? E também vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. Seguindo em frente, vamos agora para a tese 4, a vedação de nova admissão de professor substituto temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior, contido no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8745 de 93, não se aplica aos contratos realizados por instituições públicas distintas. Aqui temos mais um tema repetitivo, é o tema 1308 do STJ, que ele faz, na verdade, aqui um distinguish. O tema 1308 do STJ é um distinguish ao tema 403 do STF, que reconheceu a constitucionalidade dessa quarentena. O que é essa quarentena? É exatamente essa possibilidade, ou melhor, essa impossibilidade do professor que é substituto temporário ficar sempre, renovando o concurso, e assim ele vai se eternizando naquele mesmo cargo. Por que não é possível isso, gente? Porque a contratação temporária ela é excepcional. Não pode ser assim. Não é possível que se faça contratação temporária perpétua. E aí você vai só renovando o concurso e a pessoa por ali vai ficando o resto da vida. E aí, o que o STJ disse ao realizar essa distinção? Foi que essa impossibilidade, desse período de quarentena que está previsto em lei, está lá no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8745 de 93, ele é em relação a um local específico, a uma instituição específica. Então, por exemplo, se o Zezinho é professor temporário do Instituto Federal do Ceará, ele pode, eventualmente, passar no concurso, num processo seletivo simplificado, melhor dizendo, enfim, para professor temporário na Universidade Federal do Ceará, sem precisar cumprir quarentena. Agora, a quarentena vai ser em relação ao IFCE, beleza? Então, tese 4, a vedação de nova admissão de professor substituto temporário anteriormente contratado, antes de decorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior, contida no artigo 9º, inciso 3 da Lei 8545 de 93, não se aplica aos contratos realizados por instituições públicas distintas. Aqui é o tema 1308 do STJ. Seguindo mais uma vez em frente, tese 5. Para fins de complementação pela União ao Fundef, o valor mínimo anual por aluno, de que trata o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9424 de 96, deve ser calculado levando em conta a média nacional. Aqui é uma tese fixada no tema 322 do STJ, tá? A tese aqui, então, trata sobre o Fundef, mas a mesma lógica que vai servir também para o Fundeb, que foi o fundo que veio substituir o Fundef, que é basicamente um fundo que visa complementar o orçamento dos estados e dos municípios, o orçamento de educação dos estados e dos municípios, e essa complementação é feita através do repasse do Fundeb, beleza? E aí o critério adotado é o valor mínimo anual por aluno, VMAA, que é um parâmetro que ele é utilizado para verificar se determinado ente federado alcança um piso mínimo de investimento por aluno. E aí, quando o valor por aluno não atinge esse mínimo, aí vem o dever de complementação pela União, o que é feito via Fundeb. E aí, o que diz o artigo 6º, parágrafo 1º? Que o valor mínimo anual por aluno, aqui da Lei 9424 de 96, tá? Será fixado por ato do Presidente da República e nunca será inferior à razão entre a previsão total da receita para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior.
acrescido do total estimado de novas matrículas. Então, basicamente, né, você pega o valor total do fundo e divide pela quantidade de alunos, e aí você determina qual é o mínimo que pode ser esse valor mínimo anual por aluno. Aí, qual é o debate que pode surgir para interpretar isso aqui? Seria a quantidade total de alunos do município ou do Brasil inteiro, né? E aí nós chegamos à conclusão de que é a média nacional. Então, mesmo que a média de gasto no município, por exemplo, seja inferior à média nacional, você tem que respeitar no mínimo a média nacional, até porque é para isso que serve, né? O Fundeb, é para estabelecer um valor mínimo anual por aluno, e esse valor mínimo ele tem que ser pensado a nível nacional. Então, em diversos casos concretos, né, as prefeituras conseguiram aumentar o valor do Fundeb com base nesse argumento. Então, tese 5, para fins de complementação pela União ao Fundef, o valor mínimo anual por aluno, de que trata o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9424 de 96, deve ser calculado levando em conta a média nacional. Aqui é o tema 322 do STJ. E seguindo em frente, vamos para a última tese de hoje, é a tese 6, e ela ficou assim: o prazo prescricional para a cobrança da complementação dos recursos relativos ao valor mínimo anual por aluno repassado ao Fundef ou Fundeb deve ser apurado mês a mês, e não anualmente, por se cuidar de hipótese de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, não havendo falar de prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu a propositura da ação. Então, né, aqui nós partimos já desse debate anterior, da possibilidade dos estados e municípios proporem essa ação visando o aumento do repasse do Fundeb, com base nessa argumentação que o valor mínimo anual por aluno tem que levar em consideração a média nacional, ainda que ela seja maior do que a média do município. Agora, gente, obviamente corre uma prescrição, não é? Na propositura dessa ação. A prescrição é de 5 anos, aquela que se aplica aos atos do poder público em geral, lá do decreto 20.910 de 32. Só que trata-se aqui de uma relação de trato sucessivo. Os valores, os repasses do Fundeb são feitos mês a mês. Então, se, por exemplo, o município passou 10 anos para propor a ação, ele vai poder requerer os últimos 5 anos que ele deixou de receber aquele valor a maior. Ele não pode requerer aquilo que está anterior. Mas, por outro lado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito. Então, ele sempre vai poder pedir aqueles 5 anos anteriores. Se renova mensalmente, tá? Apurado mês a mês. Porque o outro debate que surgiu é se essa prescrição não seria vista anualmente. Então, por exemplo, eu posso cobrar os 5 anos anteriores, levando em consideração anos completos, né? Ano de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Mas não, é mês a mês realmente, tá? E não há prescrição do fundo de direito. Então, tese 6, o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de complementação de recursos relativos ao valor mínimo anual por aluno repassado ao Fundeb ou ao Fundef deve ser apurado mês a mês e não anualmente, por cuidar de hipótese de relação de trato sucessivo que se renova mensalmente, não havendo falar de prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu a propositura da ação. Aqui é o tema 1326 do STJ. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Então, já compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida. E já deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais esse projeto. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.